lá no Planalto Central. 2h27, você está ligado no Tempo Real. Vamos ampliar um pouquinho, já recebendo aqui no estúdio, com muita satisfação, pesquisador e professor de Economia Internacional aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor Carlos Eduardo Lobo e Silva. Boa tarde, obrigado pela atenção de estar conosco ao vivo aqui no estúdio. Muito boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Não lhe tiramos da aula, né? Não tiramos. Não. Você dá aula aqui no prédio mesmo, Exatamente, né? Aqui no prédio 50, que é o Complexo Bandeirantes de Comunicação, na Escola de Negócios, Isso né? mesmo, na Escola de Negócios. Agora, como avaliar esse avançar agora? Se deu um passo importante, né, nessa última reunião dos dois presidentes? Olha, parece que sim. Eu acho que esse encontro do Lula com o Trump foi importante. Eu acho que a diplomacia brasileira tem feito um bom trabalho. O Trump ele vai na linha do conflito, né, como estávamos comentando. Ele acirra todas as relações. Então, é um relacionamento assim sensível para o Brasil, importante, é um parceiro comercial importante para o Brasil, né? Histórico. E que, portanto, nós precisamos ter muita atenção e do ponto de vista estratégico, nós precisamos ser muito inteligentes, porque não é fácil negociar com o Trump. E ele trabalha a lógica do conflito, né? Porque tudo aquilo que a gente imaginou, e foi puxado até pela nação americana, do livre comércio, com ele, nesse segundo mandato, tem uma interrupção, né? Exato. Eu acho que a gente pode entender, quer dizer, o livre comércio, ele é um sistema muito saudável. Ele sendo praticado por todos, ele faz bem para a economia global, né? Mas, por outro lado, a gente tem que entender e reconhecer como legítimo e, eventualmente, até como correto. Os Estados Unidos, pelo tamanho que ele tem, né? E ele abre as suas fronteiras realmente, por exemplo, muito mais do que o Brasil, né? As tarifas americanas são muito mais baixas, eram muito mais baixas do que as brasileiras. Então ele tem um poder de barganha, e ele usar esse poder de barganha para ganhar mercado, para ter vantagens comerciais, é legítimo e eu acho até correto. O problema é que o Trump realmente ele exagera na dose, não só no conteúdo, mas também na forma. Quer dizer, ele começa... Ele dobra apostas, né? Ele dobra apostas, e isso gera um problema para eles, né? Eu acho que tem efeitos colaterais importantes para a economia americana, essa maneira de ser do Trump. Claro que quando você impõe tarifas comerciais, você encarece o produto doméstico, então o consumidor americano passa a pagar mais, né? A empresa americana, a fábrica, a indústria americana que usa insumo internacional passa a pagar mais. Então isso tudo traz um problema interno. O segundo problema, em termos de, digamos, efeitos colaterais dessa política do Trump, é que ele começa a receber retaliação de todos os lados, né? Claro que são países, o Brasil tem muito menos poder de barganha. O Brasil não retaliou até agora. Não retaliou, né? Muitos não retaliaram. Aprovou uma lei, mas não usou. Exatamente. Mas a China já está mais forte. Sim. Então a China começa a retaliar e diz que não vai comprar soja americana, e quem ganha com isso é o Brasil. Então, é uma política que ele abre frente, né, de conflito com muita gente. Então, ele recebe retaliação, o produto interno aumenta. E eu acho que tem uma terceira questão aí, às vezes um pouco negligenciada, mas que eu acho muito importante, é que a instabilidade do Trump, ele gera instabilidade para o sistema produtivo. Então, se a gente tem aqui uma fábrica de equipamentos e vende para os Estados Unidos, e de repente o Trump acorda de mau humor e diz que a tarifa vai ser de 50% e nós temos que dar férias coletivas para os nossos funcionários, né? É um problema, mas aí na semana seguinte ele baixa para 10%. Opa, então vamos vender de novo. Essa instabilidade por muito tempo vai incentivar as pessoas a fugir desse mercado, né? Então é um problema que a médio e longo prazo também é ruim para os Estados Unidos. Então eu entendo um pouco o sentido do movimento, mas a força com que ele impõe nas ações e nos movimentos dele é totalmente exagerada. E esse movimento de tentar trazer as plantas industriais de Guangzhou de volta, da China, de volta para o solo americano, isso não se faz da noite para o dia, né? Não se faz da noite para o dia e devemos perguntar se essa é a melhor estratégia para os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos eles apostam em inovação. Eles apostam numa mão de obra altamente qualificada. Então, será que o objetivo americano tem que ser montar celular, né? Então, nem vai ter mão de obra, eu acho. Pois é. Então, é uma estratégia duvidosa, né? Ele tem uma questão política interna nos Estados Unidos, porque essa globalização, de certa forma, prejudicou, né, reduziu o bem-estar de algumas pessoas, né? Em algumas regiões americanas tem desemprego alto. Então, eles se beneficiam, ele aproveita um pouco essa reclamação, né, interna em relação ao sistema mais aberto, globalizado, né, e se aproveita disso para politicamente se tornar forte e no final, presidente dos Estados Unidos. Né? E a nossa linha da chancelaria, o senhor acredita que está no ritmo correto? Eu acho o ritmo muito, muito correto. Eu acho que o Brasil foi maduro nessa negociação. Eu acho... Já quem reclama que teve cautela demais.
Não acredito. Eu acho que é o contrário. Talvez no início, minha visão, né? No início eu acho que o Lula insistiu demais. Eu espero que ele não insista tanto nessa história da moeda que não seja o dólar. Para a criação de moeda, para o comércio bilateral. Isso poderia ser bom para o Brasil, mas é bom também... Está ligado no BRICS, né? Isso, muito ligado ao BRICS. Mas assim, é uma briga de cachorro grande essa. Então eu acho que o Lula não deveria liderar esse movimento, porque isso é uma das coisas que o Trump menos quer, né? Então deixa para a China comprar essa briga, deixa, né? Porque eu acho que é um certo, a gente se expõe demais quando o Lula quer liderar uma discussão sobre essa que irrita tanto os Estados Unidos. Então, nós temos que entender o nosso tamanho, né? Eu acho que isso é bom para a gente, então também não sejamos contra, mas eu acho que a liderança desse movimento não nos cabe. Sim. E isso pode trazer mais problemas do que solução. Agora, o governo deu auxílio para alguns setores impactados, outros não tiveram como recuperar, outros foram buscar mercado, né? O senhor acredita que isso se ajusta ao natural? Olha, é o capitalismo, né? Então, assim, o natural é com um pouco de sofrimento, um pouco de dor, né? Mas isso acontece, quer dizer, isso tem setores que se beneficiam, outros prejudicam com os movimentos do mundo, né? Então, claro que nós temos que estar atento a uma enxurrada, um aumento muito grande de desemprego setorial, regional, né? Mas também isso tem um certo limite, quer dizer, o Estado não pode ser, a gente não pode querer o livre comércio só quando vai tudo bem. E quando vai tudo mal, é o Estado que acode todo mundo. O Estado não tem essa capacidade, né? Então, eu acho que na dose correta, o Estado tem que estar atento, ajudar, mas com um certo limite. Os setores, por mais difícil que seja, mas os setores têm que encontrar outros mercados, né? Então, tentar essa negociação com os Estados Unidos, né? Tentar abrir o mercado americano para o café, para a carne, para equipamentos, né? De engenharia civil que a gente exporta para os Estados Unidos. Calçado, né? Calçado. Também é importante. E o tabaco até tem um rearranjo ali, mas já tinha cargas embarcadas, Exato, né? Exato. Então tem todo esse processo de transição, né? Mas é importante a gente pensar em novos mercados. Aí sim, eu acho que aí o governo brasileiro poderia tentar ajudar. Ele tem uma ajuda mais efetiva e mais próxima do livre comércio, sendo aliado dos nossos setores para abrir mercado. Sim, encontrar novas alternativas de mercado no exterior. Exatamente, né? Isso seria o ideal. Eu sei que leva tempo, eu sei que tem sofrimento. Isso tem que ser via Ásia, eu acho, né? Que tem mercados maiores. Né? A Ásia sempre é um produto, é um mercado muito interessante, em expansão já há um bom tempo, né? E, sem dúvida nenhuma, é uma possibilidade. Mas a Europa, até a África, às vezes, pode expandir, dependendo do produto que nós estamos falando. Né? Dos valores a serem pagos nisso. Exato. Agora, Trump vem dobrando a aposta contra a China. Isso é uma guerra que a nação americana consegue vencer? Como é que o senhor vê isso? Porque eles se transformaram nos grandes players do mundo hoje, né? Essa briga da China dos Estados Unidos... respinga em todas as nações. Sem dúvida nenhuma. A gente não fica só assistindo, ela bate aqui. Sem dúvida nenhuma. E o nível de dependência, essa que é a loucura da briga, porque o nível de dependência dos dois lados é muito grande. A China depende muito dos Estados Unidos. E os Estados Unidos hoje dependem bastante da China. Então, é uma relação que, quando entra em conflito, realmente o mundo para assistir, porque, como o senhor disse, a gente não sabe que tipo de consequência isso vai trazer para o mundo. A China tem muito poder, a gente estava falando em poder de barganha, a China tem muito poder de barganha. Hoje a economia chinesa é muito importante, especialmente no comércio internacional. Hoje é o nosso principal parceiro comercial é a China. É impressionante como eles cresceram sem que os outros países vissem isso, né? É que era difícil parar o trem, porque realmente é um país poderoso, um país que fez uma política que foi abrindo o mercado com muito controle estatal e, pelo jeito, uma estratégia que deu certo. Deu em algumas dimensões, né? A gente pode dizer que não tem democracia, que tem controle de informação, tem problemáticos, né? É uma sociedade que talvez não seja a nossa sociedade ideal, mas, de qualquer forma, eles, do ponto de vista econômico de crescimento, não há dúvida que teve muito sucesso. Né? É de se estudar tudo o que acontece lá, porque só para se usar como exemplo o ramo da medicina, hoje o Hospital do Futuro está na China. Antigamente a gente ia olhar para os Estados Unidos ou para a Europa, para a Alemanha, para os Estados Unidos, né? Exatamente. Hoje os médicos estão olhando para a China, estão visitando hospitais lá. Exatamente. E hoje, quando a gente olha a publicação acadêmica sobre inteligência artificial, cada vez mais aparece universidade chinesa, autores chineses. Então isso é uma coisa que vai dominando. A China realmente está se preparando para um futuro que a gente não sabe qual é o limite disso. E a gestão econômica, a gente tem que olhar para eles também?
Sem dúvida. Eu acho que é uma cultura e uma trajetória, um histórico muito diferente do nosso. Portanto, trazer as estratégias puras e simples ali não seria talvez o ideal. Não se aplica, seria aplicável. Né? A gente tem já uma situação muito distante da China para permitir, por exemplo, um controle estatal que eles têm. Sim, mais. sim. Mas, de qualquer forma, eu acho que a responsabilidade estatal como um instrumento, um braço estratégico de desenvolvimento, isso falta muito ao Brasil. Quer dizer, essa visão estratégica de que o Estado é poderoso, é forte, e ele não tem que ser maior ou nem menor. Ele tem que ser estratégico. Indutor. Indutor e parceiro, e aliado da sociedade, na última instância, né? Em última instância. Mas, e a China, acho que nos ensina isso. Talvez de uma forma que não seja ideal para a gente, mas num grande movimento assim, eu acho que é de se admirar o que eles fizeram. E hoje, mesmo com toda essa crise, a gente tem mais proximidade com os Estados Unidos, né? Sem dúvida, tese, né? Sem dúvida. Porque até culturalmente. Culturalmente, né? Essa é a questão. Né? Isso tem que ser avaliado. Exatamente. Né? Eu acho que a história do Trump... Até mesmo porque o Trump vai cumprir o mandato, vai passar. Exato. Vai assumir outra pessoa. É isso mesmo. E a nação americana tem tradição de alternância. Exatamente. É um grande desafio para o Brasil, e por isso eu acho que a nossa diplomacia está indo bem. Quer dizer, o que o Trump coloca na mesa, a situação em que ele estabelece na relação com os países, deixa todo mundo muito... quase que numa situação inédita, né? Eu fico imaginando o chanceler americano de carreira, que não seja o assessor indicado dele. Exato. Ele deve olhar isso, conversar com o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, olha. Exatamente. Não tem o que dizer, né? Os economistas americanos estão muito preocupados, porque essa não é uma política indicada. Né? E eles veem um cenário que a gente não vê aqui, a gente está meio distante, né? Que é o interno deles. Né? Exato. A gente tem muita preocupação com o nosso interno. Né? E é quase populista, quer dizer, esse discurso do Trump é quase populista, é um discurso assim para agradar massas que às vezes não conseguem visualizar o que está ali na virada da esquina, assim, num meio médio prazo, longo prazo, né? Então ele tem um discurso interno que pode agradar, mas eu não tenho dúvida que há muitas pessoas preocupadas nos Estados Unidos com o rumo que eles estão tomando. Deixa eu virar um pouquinho a pauta. Como é que você vê a economia aqui do lado da Argentina? Né? Agora o Milei teve uma vitória legislativa em alguns principais pontos, né? Mas ela vive um problema econômico, financeiro muito grande, com aprofundamento de pobreza, com crise econômica. Exatamente. Né? O Milei entrou com um discurso radical, né? Forte. O país tinha sérios problemas, então a gente também não pode acreditar a ele todos os problemas, porque ele já herdou, ele herdou, né? Muita coisa, né? Uma situação muito crítica. E ele tenta, quer dizer, quais os caminhos? Ali não era fácil o problema, resolver o problema, né? Mas eu acho que ele insiste um pouco, talvez dando um peso grande no câmbio para abafar a inflação. Mas ele tem socorro, né? Tem socorro do Banco Mundial, do FMI e agora do governo americano. Pois é, mas justamente por isso, quer dizer, quando ele usa o câmbio e ele quer valorizar a moeda, né? E com isso realmente sufoca a inflação. Quando você consegue importar por valores baratos, né? Você sufoca a tua economia do ponto de vista desse crescimento do nível geral de preço. Então ele usa muito o câmbio, só que para usar o câmbio e manter a moeda valorizada, ele precisa ter moeda em caixa para trocar. Circulante. E começa a especulação. Então, é sempre assim. Quer dizer, quem usa muito câmbio... Mas ele não pode imprimir papel moeda, senão a inflação que é alta vai... Não, se ele imprime papel moeda, aí desvaloriza o câmbio dele. Sim, então, assim, ele tem que valorizar o câmbio para bater na inflação. Só que quando ele valoriza, ele começa a gastar o estoque que ele tem de moeda. Então, depois, no médio e longo prazo, o que acontece? Começa uma especulação dizendo que a Argentina não vai aguentar. Vai ter uma max desvalorização logo. E cadê o dinheiro? Está acabando o dinheiro. Então ele fica com o pires na mão, corre para os Estados Unidos, corre para todas as instâncias possíveis. Mas dinheiro acaba, né? Para pedir dinheiro, porque ele teve que, na visão dele, né, usar essa estratégia. Então, o problema era sério, né, mas ele não conseguiu fazer o que o Brasil fez em 99. Ele não conseguiu dar a virada de modelo. Quer dizer, sempre uma coisa muito em cima do câmbio, e isso gera muita instabilidade macroeconômica. O Brasil precisou tomar medidas também, boa parte delas amargas, até trocar moeda, né? Exatamente. E mesmo com a troca da moeda, teve problemas. Né? Teve uma adaptação depois. Exatamente. Né? O processo de privatizações. Também sofríamos um processo de especulação. Então, quando a entrada do Arminio teve uma mini max desvalorização, e ali se ajeitou, entramos com um tripé macroeconômico, que aí tentamos um modelo alternativo para não ficar tão dependente do câmbio. E eu acho que isso foi muito virou um modelo híbrido, de transição, né? Na realidade, naquela oportunidade. Essa coisa do anarcocapitalismo atrapalha, Milei?
Pois é, eu acho que Porque sim. ele vive batendo nisso, tenta seguir isso. E não é verdade, quer dizer, eu acho que nem ele acredita nisso. Será? Eu acho que ele tem um bando de conselheiros que falam o tempo inteiro nisso. Né? Eu acho que ele tem um quezinho de Trump, assim, ele gosta de impactar nas palavras, né? Sim. É uma pessoa inteligente, bem preparada, mas eu acho que nem ele acredita porque, como o senhor disse, isso acaba atrapalhando a política interna e a política econômica dele. Professor Carlos Eduardo Lobo e Silva, pesquisador, professor de Economia Internacional aqui da PUC, obrigado pela sua análise. Bom trabalho, boa semana e boas aulas aí. Muito obrigado, foi um prazer, estamos à Prazer disposição. nosso, até o próximo retorno aqui. Tá ótimo, obrigado. Tá chegando na sequência o Repórter Bandeirantes, você fica conosco, a gente vai ao intervalo, em seguida encaixa o Repórter Bandeirantes.